Muito bem, muito bom dia mais uma vez. Eu saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Estamos em mais um momento especial da Madrugada com Deus. Hoje são 13 de abril de 2022. Estamos dando início a mais uma Madrugada com Deus, mais um encontro, mais uma live. É uma alegria estar aqui com vocês. É um prazer enorme. Olha, gente, faz falta, viu? A gente não consegue mais ficar. Eu, por exemplo, eu não consigo mais ficar sem a Madrugada com Deus. É muito ruim. Eu pedi o link a alguns irmãos, mas os irmãos não perceberam, não viram, e eu fiquei sem entrar. Mas aqui estamos nós juntos outra vez. Bom dia, minha irmã Angélica, seja muito bem-vinda. Estamos aqui para buscar a presença do nosso Deus, Bom buscar dia, a sua Mário. promessa. Bom dia, Angélica, seja muito bem-vinda. E aqui estamos nós clamando ao Senhor por mais uma madrugada, a sua promessa da chuva ser hoje, né? Precisamos do Espírito Santo, irmãos. Precisamos do batismo diário do Espírito Santo. Avançar na obra, pregar o Evangelho para que Jesus volte logo. Eu quero convidar aqui meu irmão Robson. Bom dia, Robson. Tudo bem? Bom dia, Mário. Bom dia, Robson. Tudo Como é bem, que você meu irmão? está? Você está bem, né? A família está bem? Todos, graças a Deus, bem. Muito bem, queridos. É uma alegria ter você aqui conosco, Robson. Seja muito bem-vindo mais uma madrugada. Eu quero convidá-lo, amigo, para você fazer essa oração de consagração, dando início à nossa jornada de hoje. Pode ser? Pode ser, oremos. Maravilhoso Deus, eterno Senhor, Criador e mantenedor de todas as coisas, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Mais uma vez aqui estamos, ó Deus, nesta madrugada, agradecidos a Ti por nos despertar, pela certeza do perdão dos nossos pecados, Deus, e a certeza também, Senhor, do derramamento do Teu Espírito Santo sobre nós, Teus filhos, na certeza, Pai, de que acontecerá em nossas vidas o Teu querer, a Tua vontade, a Tua boa e santa vontade, Senhor, sobre todos nós, sobre os nossos familiares, sobre aqueles, ó Deus, que os nossos corações estão desejosos, Pai, de que esteja conosco, preparados, Pai, para o encontro com o Teu Filho amado, Jesus Cristo, muito em breve. Amém. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade. Esteja no meio de nós, ó Deus. Abençoa, Senhor, este encontro. Abençoa os meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, toma a frente. Abençoa aquele que está trazendo, ó Deus, dividindo esta palavra conosco. Essa palavra venha completar o incompleto que existe em nossas vidas. Amém. Dai, Deus, saúde aos que estiverem doentes. Dai, Senhor, conforto àqueles que estão enlutados. Dai, Senhor, emprego àqueles que estão desempregados. Faz, Senhor, em nome de Jesus Cristo, não em merecimentos nossos, maravilhas, Senhor, no meio de nós. É o que nós suplicamos e agradecemos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Robson. Deus continue te abençoando ricamente, amigo. Muito obrigado. Amém, meu irmão. Vamos lá, vamos louvar o Senhor nesse momento, vamos cantar o nosso hino, um dos hinos que nós gostamos de cantar aqui, né? Vamos louvar o Senhor com alegria nesse momento.
Muito bem, voltamos. Eu tive dificuldade de estar na sala com a irmã Daci, com a irmã Inês, com a irmã Andréia. Eu não consegui, irmãos, orar, não consegui ouvir, não conseguia falar. Houve um probleminha técnico que eu não consegui resolver. Mas eu acredito que vocês oraram com toda certeza. Muito bem, voltamos, né? Estamos juntos outra vez, dando início, dando sequência, né, à nossa jornada. E hoje vamos falar de um tema que já falamos aqui em alguns momentos e vamos relembrar isso, né? Pastor Robson, Angélica, Ildete, você que queira participar da sua participação, levanta a mão virtual e você terá a oportunidade de dar a sua contribuição para o tema de hoje. Pastor Robson, hoje um tema bastante, eu acho, dos temas mais relevantes que nós já estudamos aqui. A igreja primitiva e a igreja do fim dos tempos. Esse tema, pastor, tem trazido uma certa, no meu caso, um certo incômodo, porque eu gostaria muito de ser a igreja de Atos. Eu sei que eu ainda não sou a igreja de Atos, ainda não somos a igreja de Atos, onde todos tinham tudo em comum, todos tinham tudo em comum. Mas por que, pastor Robson? Por que essa diferença, pastor? Muito bem, Mário. Nosso tema de hoje, né, fazendo uma comparação, né, entre o que acontecia na igreja primitiva e o que acontece hoje na igreja de nossos dias, né? E é interessante que ele começa dizendo aqui, o pastor Helmut, né, que a impressão quando nós lemos o livro de Atos ali, quando nós lemos porque o livro de Atos está ali mostrando o que aconteceu no primeiro século, né? A igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, né? E nós vemos ali, parece que todas as pessoas, né, ou pelo menos a maioria das pessoas, eram cristãos espirituais, né, Mário? Você vê que ali havia, né, pessoas que estavam comprometidas realmente, né? E no livro de Atos nós temos ali por que aquela igreja se desenvolveu tão rápido, quantos milagres aconteciam, o que é que eles tinham ali, não é? Eles não tinham todos os auxílios, todos os equipamentos, toda a facilidade que nós temos hoje para a Os pregação do recursos, né, Evangelho, pastor, os tão fáceis, né? recursos, eles não tinham estas coisas, não é? Não tinham nenhum outro auxílio. Talvez essa fosse até a razão por que alcançaram tanto sucesso, porque eles tinham que depender exclusivamente do Espírito Santo, né? Então, o pastor Helmut ele coloca aqui que realmente a razão para o que aconteceu ali no início no primeiro século era exatamente isso. Era a necessidade que eles tinham exclusiva do Espírito Santo, estavam cheios do Espírito Santo. Por isso que a igreja alcançou tanto o sucesso, a despeito das dificuldades, da perseguição, da morte, do sofrimento que eles enfrentaram. Eles foram bem-sucedidos no cumprimento da sua missão, porque eles não contavam com outra coisa, né? Eles contavam exclusivamente com o Espírito Santo. E hoje nós temos excelentes recursos em abundância, mas não permitimos que o Espírito Santo faça a sua obra através de nós. Nós estamos fazendo a obra, nós estamos tomando em nossas mãos uma obra que não é nossa, é a obra que o Espírito Santo precisa fazer. E aí Isso é você tem preocupante, né, pastor Robson? Isso é bastante aí você tem preocupante, aquela irmãos. famosa citação de Tozer, né? Do Aiden Tozer, onde ele diz aí o que está escrito aí, né? Se o Espírito Santo fosse retirado de nossa igreja hoje, 95% das coisas que nós fazemos continuaríamos a fazer e ninguém notaria a diferença. Se o Espírito Santo tivesse sido retirado
tivesse se retirado da igreja primitiva, 95% das coisas que estavam sendo feitas iriam cessar e todos notariam a diferença. Então, talvez aqui explique mais ou menos, não é, qual foi a razão, por que realmente aqui havia a igreja primitiva, ela passou por essa experiência extraordinária, não é, de crescimento. Você vê que no sermão de Pedro, 3.000 pessoas foram batizadas ali no Pentecostes, né? 3.000 depois de um sermão. A Bíblia diz que depois já eram 5.000, né? Depois 10.000. Então você vê que a igreja cresceu, né? E ele faz uma pergunta aqui, continuando aqui o nosso tópico de hoje, né? Ele faz uma pergunta: será que aprendemos a viver sem o Espírito Santo? Será que as igrejas hoje consistem principalmente de cristãos carnais? Não é? Ou seja, cristãos que não são guiados pelo Espírito Santo? Não é? Então, veja, essa é uma pergunta, né? Então, o que ele diz é o seguinte, que será que como consequência dessa ausência do Espírito Santo, né, muitas vezes nós somos impotentes e geralmente não obtemos vitória? Eu creio que esse é um dos fatores, né? É interessante que ele avalia aqui que existem regiões, claro, e há diferença de lugar para lugar. Há lugares em que o crescimento é maior e há lugares em que o crescimento é muito pequeno, né? Mas será que a razão disso está na atitude carnal da igreja? Será que o problema é só com a igreja? Eu vejo que tem lugares que é mais fácil, as pessoas têm uma disposição maior para aceitar o evangelho. E tem lugares que é mais difícil, né? Como pastor, eu já trabalhei em regiões bem diferentes. Tem regiões em que pregar o evangelho é mais fácil. Por exemplo, quando eu trabalhei na região ali de Juazeiro, né? Naquela região de Juazeiro, na região de Capim Grosso, onde eu trabalhei, as pessoas têm mais sensibilidade para o evangelho. Você faz um evento, você faz um projeto e as pessoas comparecem, elas vão, né? Elas participam, elas estão lá. E a própria igreja também, né? A igreja, ela tem mais disposição para o trabalho. Os irmãos se envolvem, se comprometem, eles também correspondem ao chamado, eles investem mais no evangelho, eles estão mais preocupados com a salvação das pessoas. Tem região que é assim, é muito forte. Mário, você que já foi evangelista também, você sabe disso. Não, você continua sendo, mas você foi evangelista, se dedicou-se exclusivamente ao evangelismo durante o período da sua vida, como eu também. Fomos obreiros bíblicos, né? Trabalhamos aí evangelizando regiões, e você sabe que existem regiões que realmente é mais fácil, as pessoas são mais acessíveis, são mais sensíveis ao evangelho, não é isso? É verdade, pastor. E hoje nós temos, e naquela época, pastor, não tínhamos tanta facilidade com esses equipamentos que temos hoje, os celulares, o Zoom, né? Era no tete-a-tete mesmo, você tinha que se levantar e ir, não é? As reuniões tinham muitas dificuldades, mas a gente via, pastor Robson, o agir de Deus na vida das pessoas. Você chegar em uma região, pastor Robson, o senhor sabe disso, onde não tem a presença da igreja, e depois de um ano trabalhando ali, você vê o resultado. Isso é maravilhoso, pastor. A gente não consegue mais ver isso hoje, infelizmente. Eu não sei se eu sou o problema, né? Porque quando a gente fala de igreja, não está se falando apenas de organização, a igreja, pastores, elite, não, a igreja sou eu, a igreja somos nós, não é? A igreja que se move, que vive, que anda. Então, às vezes queremos isso das pessoas e não temos isso em nós. Agora, uma outra coisa que eu me preocupo também, Mário, veja, nós temos regiões, como eu disse a vocês, que as pessoas são mais sensíveis ao evangelho. Quando você faz um projeto, um programa, as pessoas correspondem, elas vão. Por exemplo, na região de Juazeiro, eu estive recentemente fazendo semana de oração em Maniçoba, e ali o povo corresponde, o povo vai, irmãos.
Quando você faz um evangelismo ali, tem um irmão lá com a classe bíblica, com muita gente estudando a Bíblia. O povo naquela região é um povo sensível ao evangelho. Eles ouvem, eles vão, eles lá batiza muita gente. Não é uma região que eu quando estava lá, a gente toda semana a gente estava nas águas, não tinha, era difícil Amém. passar uma semana para não ter batismo. Aí tinha um irmão Maurílio lá, irmão Maurílio disse assim: esse é o pastor da beca molhada, pastor da beca molhada, porque não dava tempo de secar. É verdade, a gente tinha dia de sábado que eu tinha 3 batismos no sábado. Eu batizava numa igreja, terminava o batismo de uma igreja, saía, batizava na outra, terminava, era de manhã, de tarde e de noite. Amém. Tinha batismo ali, a bênção. gente batizava muito, a igreja cresceu muito naquela região. Tanto é que Maniçoba hoje é um distrito só lá na área de irrigação. Né? São as 16 igrejas que tem na região, tudo pertinho uma da outra ali. São igrejas bem próximas. Eu falei para vocês aqui, não é? Maniçoba é um povoado, é um distrito, não é uma cidade, é um distritozinho pequeno, uns 10 mil habitantes, mas são 4 igrejas no povoado principal, e nos outros povoados também. Nós temos igreja. Jatobá é um outro povoado bem menor do que Maniçoba, que já tem 2 igrejas lá. Não é? Aí vizinho tem Conchas, tem igreja, mais perto de Maniçoba Velha tem igreja, Itaparica, outro povoadozinho, tem igreja, Guanhães tem igreja, Itamotinga tem igreja, não é? Lagoa da Pedra tem igreja, Campos tem igreja, Mulungu tem igreja, Lagoa Verde tem igreja, no Buqueirão é um lugarzinho pequenininho, tem igreja, vizinho tem outra igreja. Então, assim, tem igreja espalhada em todo canto, tudo pertinho, um negócio de 3 quilômetros para um lado, 2 quilômetros para o outro, 5 quilômetros para o outro, cheio de igreja. O povo ali é um povo que atende. Que bênção, viu? Agora, tem lugar, como eu já trabalhei também, eu trabalhei em Botirama, lá era difícil, irmão. Em Botirama, tudo era longe. Você saía, encontrava uma igreja adventista aqui, para encontrar outra igreja, você ia rodar 100 quilômetros para achar outra igreja. Nas cidades lá são distantes os lugares, e o povo é um povo difícil. A gente faz um evento, faz uma programação, convida, o povo não vai. É semelhante aqui à realidade que eu estou vendo hoje aqui. Nordestino é uma cidade assim. Você convida as pessoas, o povo aqui é um povo de gente boa, hospitaleiro, mas você faz um evento, a irmã Zilma lembra disso, ela morou aqui, né? Você faz um negócio, convida o povo, vai na casa do pessoal, convida, o povo recebe você com carinho, com educação e tudo, não é aquele povo que lhe expulsa de casa, não, é um povo que até recebe a gente bem, mas não vai. Você faz, nós tivemos vários programas aqui na igreja, né, e em outros lugares aqui, o povo não aparece. Você faz o programa, vai 2, 3, é assim. Então, eu creio que há 2 coisas, 2 fatores, né? E um deles, certamente, é o que é abordado pelo pastor aqui, que é que muitas vezes nós deixamos de depender do Espírito Santo, não é? Geralmente, nós deixamos de depender. Então, o nosso problema central, né, é o que a conclusão a que chega o pastor Helmut, é que o problema central é a falta do Espírito Santo. Né? Ou seja, nós aprendemos a fazer o trabalho sem depender do Espírito Santo. Né? Então, nós precisamos voltar à dependência do Espírito Santo. Ele tem uma citação aqui de Johannes Mayer, onde Paulo faz diferença entre cristãos espirituais e carnais através da plenitude ou falta de plenitude do Espírito Santo na vida do indivíduo, dos indivíduos batizados, né, pelo Espírito Santo, e da vida de pessoas que foram batizadas, mas sem a plenitude do Espírito. Ou seja, não é que ele não tenha o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo quando fomos batizados, quando cremos, mas nós precisamos estar cheios do Espírito. Então, há uma diferença quando você vai para a parábola das virgens, que nós estudamos recentemente aqui, não é? Você vai ver a diferença, não é que todas as 10 tinham o Espírito Santo, só que umas estavam cheias do Espírito Santo, tinham espírito de reserva, né? Tinham reserva de azeite, e as outras não. Então, o que nós precisamos realmente é estar cheios do Espírito Santo. Né? Nós não podemos substituir o Espírito Santo pelos recursos humanos, né? Pelo nosso talento, pela nossa capacidade, pelos equipamentos, pelo material, pelo método. Não é? Nós precisamos de depender
do Espírito Santo, tá certo? Precisamos buscar o poder do Espírito Santo. A irmã White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 383, ela diz: a razão por que há tão pouco do Espírito de Deus é que os pastores aprendem a trabalhar sem ele. Mas eu pergunto, será que só são os pastores? Será que nós, como membros de igreja, também não temos aprendido a trabalhar sem dependência do Espírito Santo, sem a dependência do Espírito? Né? Não temos nos engajado na missão sem primeiro buscar o poder do Espírito Santo em nossa vida, sem dependermos dele, consultarmos o Espírito? Isso nos chama a atenção, uma experiência que foi contada aqui, acho que foi pelo pastor Orlando, se eu estiver enganado, me corrija, ele falando de um membro que há mais de 20 anos que não recebia a visita de um pastor, lembra disso, pastor Robson? Há mais de 20 anos que ele não recebia a visita de um pastor. E quando ele foi visitado pelo pastor, o pastor perguntou: como é que você conseguiu passar 20 anos sem a visita de um pastor e você está firme e tal? E ele disse: pastor, todos os dias eu tenho a visita à presença do pastor supremo, Jesus Cristo. Todos os dias ele vem me visitar. Então, nós, pastor, muitos, ficam dependendo. Eu não recebo visita do pastor. Eu não vi. Amigo, é uma caminhada, pastor, que tanto é que o batismo do Espírito Santo não vai ser coletivo. Ele é individual, ele é pessoal. É como eu costumo falar aqui, pastor Robson, como é que eu vou receber algo que se eu não estou pedindo, se eu não estou buscando? Ele nunca vai chegar para mim se eu não estiver buscando, se eu não estiver me humilhando, não é? Como o senhor falou, nós temos o Espírito Santo. E o que falta, então? Falta sermos completamente dele. Temos a plenitude, conforme o senhor acabou de falar. A plenitude, falta isso em mim, falta em cada um de nós. A diferença, pastor Robson, é que aqueles homens, eles dependiam totalmente do Espírito Santo. Exato. Eles eram guiados em todos os detalhes, né? É aquela história, eles não pediam o Espírito Santo somente quando eles tinham alguma coisa grande, não, em todos os detalhes. Exatamente. Saber onde ia, para o que iam fazer. Eles estavam assim vivendo, eles viviam uma comunhão tão íntima com o Senhor que eles eram guiados a cada passo da sua vida, eles eram guiados pelo Espírito Santo, né? Aqui ele cita, ele tem uma citação aqui do pastor, como eu disse, né, Johannes Mager, né, onde ele diz assim que ele faz um resumo aqui, né, do cristão carnal, né? Ele diz assim, olha, para resumir, né, ser carnal significa viver por meio de nossas capacidades e habilidades humanas sem ser preenchidos com o Espírito Santo ou com apenas uma porção insuficiente dele, né? Então, o cristão carnal é aquele que toca a sua vida sozinho, né? Ele toca o seu barco sem depender do Espírito Santo. Ele vai fazendo, usando sua capacidade, seu talento, sua força, nas suas habilidades. Ele vai sem buscar estar cheio do Espírito Santo, sem depender inteiramente do Espírito Santo. Então, esse talvez seja a nossa grande dificuldade, né? É a gente basear a nossa vida nos nossos esforços, né? Sem realmente buscar de Deus a direção, sem buscar o poder de Deus para realizar aquilo que, inclusive, Mário, só Deus pode realizar, né? Só Deus pode fazer, porque a conversão, irmãos, não é obra nossa. A conversão é obra do Espírito Santo. Então, a gente pode até convencer, né? O pastor Edson, ele chama atenção para um detalhe que, por exemplo, lá no trabalho, eu digo assim, gente, hora do almoço, né? Eu falo, gente, quem vai almoçar hoje? Mas você não almoçou ontem? Para que almoçar hoje? Isso é besteira, você já almoçou ontem, não precisa almoçar hoje. A gente pode fazer isso também com o Espírito Santo. O pastor Edson ele diz o seguinte: você orou hoje pelo Espírito Santo, amanhã não precisa. Eu preciso dele hoje, agora, amanhã, porque eu orei hoje, amanhã não preciso orar.
porque eu busquei hoje, amanhã eu não preciso buscar, porque eu estou satisfeito hoje, amanhã... Não, irmãos, é diariamente. E não é aquela coisa, pastor Robson, de eu buscar... eu busquei agora, na madrugada, aqui estamos nós, né? Na verdade, aqui nós estamos coletivo, e se você não foi antes para aquele momento seu e Deus, quando encerrarmos aqui, você precisa ter esse momento com Deus. Você precisa ir a Ele. Hoje, depois daqui, 9 horas da manhã, ou seja, é um dia inteiro sendo guiado por Ele. Um dia inteiro. Esse tipo de amizade era tão real na vida de Enoque, que o próprio Deus não suportou ficar tanto tempo longe de Enoque. Tomou ele para si. Vem para cá, Enoque, vamos ficar mais próximo do outro. Nós precisamos desenvolver esse tipo de relacionamento, pastor Robson. Quando eu falo nós, é eu e você, eu, principalmente, tome para a primeira pessoa, irmãos. Eu não posso viver sem o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não tem, como o pastor Robson colocou aqui, todos temos ele. O que falta mesmo é a plenitude, é sairmos do nosso modo carnal e ligar ao modo espiritual. E você sabe quando é carnal, né, pastor Robson? Todos nós sabemos, irmãos. Todos nós sabemos quando nós somos carnais. Quando nós tomamos decisões que não vêm do Espírito Santo de Deus. E como consequência, nada acontece, não muda nada. E aí vem problemas, e vem problemas. Eu costumo falar, pastor Robson, que o Espírito Santo ele não pode ser um bombeiro. Só aparece quando a gente está com a vida pegando fogo. Não, irmãos. Ele tem que ser aquele amigo, companheiro do dia todo. A cada momento, a cada instante. Eu preciso disso, irmãos. É uma necessidade minha. Pastor, nós estamos fazendo aqui o Calvário no Mangueiral. Só conhece aqui a nossa região. Nós fizemos um trabalho pela manhã, tivemos ali a nossa escola sabatina, né? Antecipamos para que pudéssemos, pela manhã, sairmos. E nós saímos, a igreja inteira, em peso, casa por casa. À tarde fizemos a mesma coisa, estendemos ali para o Parque para o Parque Florestal, estendemos um pouquinho mais. Quando nós fizemos a abertura, sexta-feira, perdão, no domingo à noite, nós tínhamos ali 6 almas, 6 amigos que compareceram. 6 amigos. E aí ficou aquele clima, aquela coisa. Eu falei, por que vocês estão assim desse jeito? Nós não fizemos o nosso trabalho, não entregamos, não oramos, não buscamos. Essa obra agora não é nossa, agora é obra do Espírito Santo. E essas 6 pessoas estão todas as noites lá. Ontem nós fizemos um apelo, pastor Robson, fizemos um apelo para a honra e glória de Deus. Lógico, você é apenas um instrumento. Quem faz isso é o Espírito Santo. 2 delas levantaram as mãos e disseram, eu quero esse Jesus para mim. Eu quero fazer parte desse povo que vai para o céu, eu quero fazer parte. Mas foi feito o convite, todos receberam o mesmo convite, alguns rejeitaram. Essa obra, queridos, é uma obra do Espírito Santo. A sua parte é buscá-lo, é se consagrar, é deixar que ele cuide de você, você seja cheio dele. Por que a gente ora hoje, pastor Robson, e as coisas não acontecem como a gente quer? Eu fico imaginando Pedro passando e a sombra daquele homem passou por cima de alguém que estava enfermo e o homem foi curado, pastor Robson. E eu fico olhando assim, até a minha sombra não vale nada. Né? Imagine, irmãos, a necessidade que eu tenho, que você tem desse batismo diário. Não é, pastor Robson? Não é assim que funciona? Uma outra questão aqui, irmãos, é a seguinte. Você vê que a gente gasta mais tempo com planejamento e execução do que com oração, né? É verdade, pastor. A gente gasta muito mais tempo envolvido em outras coisas. A gente vai fazer um programa desse, um projeto, a gente gasta muito tempo planejando, pensando, coletando material, pensando em todos os recursos, e a gente investe muito tempo, mais tempo, planejando, preparando o evento, nos preparando para o evento, estudando, pesquisando, não é? Providenciando brinde, não sei o quê, meio mundo de coisa que a gente quer fazer lá para atrair as pessoas. A gente passa muito mais tempo fazendo estas coisas do que orando. Isso já mostra que a nossa preocupação maior não está em depender do Espírito Santo, mas em depender de nós mesmos, dos nossos recursos. Né?
Nós deveríamos, quando vamos empreender uma campanha dessa, gastar muito mais tempo em oração, né? Gastar muito mais tempo em oração. Porque eu lembro de uma citação, não lembro se é de Martinho Lutero ou se é de Moody, onde ele dizia assim: quando eu oro, quando eu trabalho, né? Quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha, né? Quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha, né? E nós vimos aqui que Deus pode fazer muito mais com pessoas que passam tempo em oração do que pessoas que não passam tempo em oração, que não buscam o poder do Espírito Santo, né? Então, o principal, aqui ele diz assim, que o principal problema do cristianismo carnal é que a vida passa a estar baseada apenas em esforços humanos. Não podemos realizar a vontade de Deus apenas por nossas forças, né? E aí ele tem uma série de citações aqui de Isaías, de Jeremias, de Paulo, né? Romanos, onde mostrando a dependência que temos de Deus, como precisamos depender de Deus, porque há coisas que nós não podemos fazer, como mudar a nossa natureza, mudar nosso coração. Darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo dentro de vocês, porque nós não podemos mudar o coração, né? O apóstolo Paulo, em Romanos 8:7, diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Tá certo? Então, veja, nós precisamos entender a nossa dependência inteira de Deus, né? E tem uma citação aqui da irmã White, onde ela diz assim: aquele que está tentando alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. O homem não pode ser salvo sem obediência, mas suas obras não devem vir de si mesmo. Cristo deve operar nele o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade, né? Então, nós vemos aqui a necessidade de dependermos inteiramente de Deus. E aí eu ia dizendo uma coisa, Mário. Eu ia falando que muitas vezes nós fazemos um trabalho usando os recursos, usando a habilidade e o talento humano, e até conseguimos resultado em termos de batismos, né? Porque às vezes eu fico preocupado com isso. Eu ouço aí, vou participar dos encontros de evangelismo, dos encontros de planejamento de estratégias para a conquista de alma, e eu fico preocupado. Será que nós estamos mais preocupados em batizar as pessoas do que em salvar as pessoas? Não é? Porque também temos que ter essa preocupação. Eu pergunto, será que basta a gente pregar o evangelho e a pessoa ser batizada? Ou ela precisa aceitar Jesus de verdade no seu coração, né? Porque às vezes eu vejo que muitos evangelistas estão preocupados apenas em batizar as pessoas. Nós corremos o risco, né, de estar pensando apenas em que batizar a pessoa é suficiente, mas, irmãos, não é. Porque eu estava dizendo ontem na igreja, na pregação ontem à noite, dizendo: olha, irmãos, não existe salvação pelo conhecimento, não existe salvação pelo batismo. Ninguém é salvo porque é batizado, ninguém é salvo porque conhece a palavra de Deus, né? Não. As pessoas são salvas porque elas têm Jesus, não é? Então, nós devemos ter essa noção e não devemos ter essa preocupação apenas de que a pessoa seja batizada, mas de que ela realmente conheça e aceite a Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Não que aceite um corpo de doutrinas, uma mensagem de uma igreja. Não. As pessoas precisam ser levadas a Cristo, porque sem Cristo não há salvação. E eu me lembro de uma citação do Senhor Jesus repreendendo os fariseus, ele dizendo aos fariseus que quando eles conseguiam conquistar um prosélito, os tornavam 10 vezes mais filhos do inferno do que eles mesmos. Não sei se você se lembra dessa citação, Mário. Lembra que Jesus disse isso? Lembro, que quando eles conquistavam um prosélito para o judaísmo, faziam dele 10 vezes mais filhos do inferno do que os próprios fariseus. Então, devemos ter a preocupação de que as pessoas não apenas aceitem a minha igreja, aceitem a minha doutrina, mas que as pessoas aceitem a Jesus, que haja verdadeira conversão na vida das pessoas e não convencimento, irmãos. Infelizmente, muitas vezes, nós achamos que uma obra
foi cheio do Espírito Santo quando batiza muita gente. Batizou muita gente, foi Espírito. Se batiza pouca gente, a gente não acha que o Espírito Santo agiu. Só acha que o Espírito Santo agiu quando batizou muita gente. Então a gente deve ter cuidado, porque as pessoas foram batizadas em que contexto, em que situação? Essas pessoas de fato aceitaram Jesus como Salvador ou foram convencidas, não é, de uma verdade, de uma doutrina, mas não receberam o Espírito Santo na vida e não foram transformadas? Então a gente deve ter esse cuidado, né, de lembrar que a ação é do Espírito Santo. Porque nós temos pregadores que são eloquentes, eles conseguem convencer, inclusive existem técnicas, né, Mário? Isso. A arte de influenciar pessoas e de convencer, você aprende isso, né? Como convencer pessoas, como quebrar os argumentos e convencer a pessoa a aceitar a tua palavra, aceitar a tua mensagem. E milhares de pessoas têm sido convencidas. Mas a pergunta é, será que estão convertidas? Essa obra foi do Espírito Santo ou foi a obra do pregador? Foi a obra do evangelista que convenceu a pessoa, que levou a pessoa a tomar uma decisão, mas não houve obra no coração. E, infelizmente, a gente vê muito isso hoje. Muita gente que é batizado, que vem para a igreja, mas que, na verdade, ainda não conheceu Jesus, ainda não teve um encontro com Jesus. Eu creio que nós precisamos muito mais do Espírito Santo para que, quando nós evangelizarmos, quando nós pregarmos, não é, nós estejamos transmitindo para elas quem é Jesus Cristo. Não apenas uma doutrina bíblica, não apenas uma religião, mas que possamos estar verdadeiramente levando Jesus às pessoas ou levando as pessoas a Jesus, para que elas tenham um encontro com Cristo, elas conheçam esse Jesus maravilhoso, se apaixonem por ele e se entreguem a ele. Não é? Amém. Glória a Deus, pastor Robson. Talvez seja por essa razão, pastor, que a gente vê muita gente sendo batizada e não consegue ficar um ano na igreja, porque não foram convertidas, elas foram convencidas da doutrina. E como o senhor colocou muito bem, mais uma vez, muito claro, não pode ser apenas um batismo, pastor, tem que ser uma verdadeira conversão, a ponto de fazer com que nada desse mundo mais atraia essas pessoas que voltem para o mundo, mas que permaneçam ali com Jesus, porque são convertidas. E essa é uma preocupação muito, mas muito pertinente, pastor. Louvado seja Deus por essa situação, porque o Senhor explanou aqui algo que talvez falte coragem para falar de algumas pessoas, né? E nós precisamos entender isso, irmãos. Lógico que o batismo é importante, mas o pastor Robson foi muito feliz, irmãos, muito feliz, mais uma vez. Ô Mário, eu Oi, até pastor. digo mais, se nós fôssemos seguir toda a orientação do manual da igreja em relação a batismos, muitos dos batismos que acontecem hoje na igreja não aconteceriam. Não aconteceria, exatamente. Se a gente seguisse o manual, o nosso manual, o manual da igreja de 27º dia, se a gente seguisse as orientações que estão ali naquele manual, muitos batismos hoje não aconteceriam. Então, não quer dizer que a gente não quer batizar, não, irmão. Nós queremos batizar, que as pessoas sejam batizadas, mas que elas sejam batizadas realmente quando elas aceitarem a Jesus, quando elas compreenderem essa relação. Inclusive, é bom lembrar, né, que aceitaram não um corpo de doutrinas, mas que aceitaram uma pessoa, né, que aceitaram a Jesus Cristo. Né? O irmão Ricardo colocou aqui que a conversão deve acontecer antes do batismo. Irmãos, na verdade, conversão é um mistério. Então, às vezes acontece antes do batismo, deveria ser assim, mas nem sempre é assim. Nós temos aqui experiência de várias pessoas que aceitaram a mensagem, se foram batizadas, vieram para a igreja, mas a conversão só aconteceu depois, não é? Só aconteceu depois. E isso acontece, sim, é verdade, acontece. Ok? Nem todo mundo que é batizado sem estar convertido apostata da fé, não. Tem gente que permanece. E se converte depois. Olha o exemplo do pastor Bulhão no livro Conhecer Jesus. É isso que eu ia falar, Jesus. O pastor Bulhão é exemplo mesmo. Ele disse que a conversão de verdade dele aconteceu depois que ele já era pastor. Olha, o pastor Orlando fez a confissão dele aqui na semana, dizendo que, não é, embora tenha sido pastor já há mais de 20 anos, a conversão dele se deu recentemente. Então, veja, nós não podemos mensurar, né? Mas precisamos levar as pessoas a terem relacionamento com Jesus e deixar que o Espírito Santo guie.
deixar que o Espírito Santo guie. Olha, os discípulos todos andaram com Jesus 3 anos e meio. Mas Jesus disse o que para Pedro? Quando te converteres, confirma os teus irmãos. Exatamente. Não estava convertido ainda. Mas já estava andando com Jesus. Já estava andando Vocês com estão entendendo? Jesus. Que maravilha, Já estava pastor andando Robson. com Jesus. Que maravilha. Deus É. seja louvado. Então, também Isso não vamos, serve de bálsamo, viu, pastor jogar Robson? fora, né? Não Isso vamos serve jogar de fora. bálsamo para todos nós. Exato. Se você se sente assim como os discípulos que andou 3 anos, e olha que quem falou isso foi Jesus, irmão, não foi os colegas de Pedro. Exatamente. Foi o próprio Cristo que olha para Pedro, nos olhos dele. Talvez ele esteja dizendo isso para mim hoje, nessa madrugada. Mário, quando você se converter, cuida melhor da minha igreja. E a irmã White, quando ela fala de Pedro, ela lembra que provavelmente a conversão de Pedro aconteceu ali no Getsêmani, né? Depois de ter negado Jesus por 3 vezes, a Bíblia diz que ele foi para o Getsêmani e ali chorou amargamente. E ali aconteceu a conversão de Pedro. Né? Exatamente. Dali em diante, Pedro foi um outro homem. Ali ele teve esse encontro verdadeiro com o Espírito Santo, se tornou instrumento do Espírito Santo, né? Após ter negado o Mestre por 3 vezes. Né? Então, Deus é um Deus paciente, misericordioso. O importante é que nós não dependamos de nós mesmos. Né? Que nós nos deixemos guiar pelo Espírito Santo e estejamos clamando para ser cheios do Espírito Santo. E vamos deixar que Deus nos guie. E os resultados deixemos nas mãos dele. Que o Espírito Santo traga, né? Aquele que sai andando e chorando enquanto leva a preciosa semente, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, que nós vamos depender do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo nos usar. Né? Que sejamos cheios do Espírito. O nosso apelo nesta manhã. Amém. Quantos de nós queremos realmente depender inteiramente do Espírito Santo? Nos entregar a Ele para ser cheio, não ter porções do Espírito, mas ser cheios do Espírito. Eu quero, que Deus nos abençoe. Preciso disso. Sejamos cheios do Espírito Santo. Amém, pastor. Que maravilha. Louvado seja Deus. Gostei muito dessa última fala sua, pastor, em relação a Pedro. Que coisa linda. Olha, a gente lê Deus a Bíblia louvado. E a gente fica passando por cima de detalhes. E hoje, mais uma vez, uma luz iluminou aqui a nossa mente e nos ajudou a entendermos que eu, Mário, preciso de uma verdadeira conversão, pastor. Jesus não vai desistir de nós enquanto nós não nos convertemos verdadeiramente. Vamos louvar o Senhor, pastor, cantando esse hino que fala sobre o Espírito Santo de Deus. Como nós falamos dele, vamos cantar para ele, para a glória do nome dele. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Pedimos ao
Amém. Que Ele nos encha hoje, durante todo esse dia, que você e eu, nós sejamos cheios do Espírito Santo, da plenitude dEle. Como eu preciso disso, meus queridos, como você e eu precisamos disso. Que esse milagre aconteça hoje, em nome de Jesus Cristo. E aqui chegamos ao final de mais um encontro, né? Mais uma madrugada com Deus, com esse tema maravilhoso. Lembrando sempre, queridos irmãos, que nós dependemos muito, mas inteiramente do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, queridos, que Ele nos guarde, que Ele nos conceda as bênçãos que precisamos para o dia de hoje. E lembre-se sempre, queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Deus abençoe. Pastor Robson, nos apresente a Deus, entregando a nossa vida, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso que aqui passamos. Seu áudio está fechado, pastor. Vamos orar. Lembrando, Mário, que já começou Momentos a Sós, né? Então, eu não vou demorar aqui, terminou aqui, eu vou sair, porque nós temos Momentos a Sós, já começou lá, começou 5 horas, né? Então, aqueles que vão participar dos Momentos a Sós com Cristo, com o pastor Rafael Candelório, está o link lá no grupo da família ID, você deve, então, conectar-se para participar. Vamos orar, então? Graças damos a Ti, Senhor, por mais este encontro na madrugada, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem nos lembrado verdades que são muito importantes para a nossa vida. E aí, talvez a mais importante delas é a verdade de que nós necessitamos do Teu Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo Teu Espírito. Nós precisamos entregar inteiramente a nossa vida ao comando do Teu Espírito Santo. Portanto, Senhor, nesta manhã, encha-nos com este poder do Espírito Santo, que Ele tome posse de cada parte do nosso ser e nos guie em todas as nossas atividades, para que assim verdadeiramente possamos ser guiados por Ti e fazer tão somente a Tua vontade. Fica conosco, Senhor. Toma posse do trono do nosso coração. Dá-nos a direção na nossa vida e usa-nos, portanto, para levar outros aos pés do Salvador. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado a todos, obrigado, pastor Robson, mais uma vez, um grande abraço. Eu vou sair daqui também, vou direto lá para o link, tá bom? Um ótimo dia para vocês. Deus abençoe, fiquem todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Bom dia a todos. A gente se vê amanhã em nome Amém. de Jesus. Um abraço. Amém.